aluguel atraso de novo, porque não é uma vez só. Quando você deixa isso acontecer, isso não vai ser uma vez só, e esse é o grande problema. E essa é uma cena muito mais comum e que a gente finge que não é com a gente, sabe? O dono de imóvel recebe a notificação de que o aluguel não caiu na conta, por exemplo. E aí o que ele faz, normalmente? Ele decide esperar. Quantos proprietários não são assim? Decide simplesmente esperar. Não manda uma mensagem, não consulta nem o contrato para saber o que ele poderia fazer, ele só espera. Sabe qual o nome que eu dou para isso? Chama-se negação. Simplesmente a pessoa nega que ela está nesse estado. Ela simplesmente entra num luto. Como assim? Aquele cara que eu entreguei as chaves do meu imóvel, ele me deu um sorriso tão simpático, apertou a minha mão, contou uma história tão bonita. Como assim ele não pagou? É complicado. E isso quando o proprietário faz isso, né? Quando o proprietário viu a cara do inquilino. Porque tem muita gente que não vê nem a cara do inquilino e muitas vezes não vê nem a cor do contrato. E aí é complicado. Agora, uma grande pergunta é: quem não cobra hoje, sem perceber, é um acordo silencioso, sem assinar nada, que ele está começando a fazer e é com prejuízo. Sabe por quê? Simples. Quem está indo embora? A primeira coisa que se perde não é o dinheiro, é a sua autoridade como proprietário de imóveis, a sua autoridade como profissional da área. É a sua autoridade que vai embora. A gente não está nem falando aqui de dinheiro, não. Ainda não. Mas quem sai primeiro é a sua autoridade. Depois, obviamente, vem a previsibilidade, o dinheiro que não caiu na conta. Claro que isso é a alma da aposentadoria com aluguel. Se o dinheiro não cai na conta, como é que você vai se aposentar com isso? E por último, o valor do imóvel como fonte segura de renda. Porque se o dinheiro não cai todo mês no dia certo, a sua previsibilidade vai para o saco. E tudo isso está indo embora. E você pode até pensar, não, mas eu vou depender do INSS. Só fazer as contas. A nossa população está envelhecendo. Claro que tem muita gente com saúde. Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu faço esporte e que às vezes eu nem aparento a idade que eu tenho, mas quando eu pego o meu neto no colo, a verdade vem à tona. E sabe por quê? Porque hoje em dia eu não sou o único avô que faz esportes e que está deixando uma marca por mais tempo nessa terra. E isso vai acontecer com muita gente. E como é que o INSS vai pagar todas as pessoas se o brasileiro está envelhecendo com saúde? Será que vai ter INSS para todo mundo? Porque os poucos novos que eu estou vendo nessa nova geração, nem emprego formal eles querem. Se eles não querem emprego formal, se a base vai reduzir porque o brasileiro está envelhecendo com mais saúde, e aí? Do que você vai depender? Porque se você é proprietário de imóveis, você já está na frente de muita gente. Porque você consegue construir a sua aposentadoria com seus aluguéis. Então, se o inquilino atrasar 3 dias no mês, você começa a somar isso num contrato de 30 meses, foram 90 dias de atraso. Quantas vezes você já fez essa conta? Você já fez essa conta? Quantos dias no mês o seu inquilino atrasa e somou isso pelo contrato de 30 meses, 36 meses? É muito tempo. E a gente está deixando isso para lá. E isso é um ciclo silencioso do prejuízo. Evitar cobrar para não perder o inquilino, eu entendo. O medo do imóvel vazio, ele pode até tentar te dominar. Só que na sua cabeça você precisa pensar. Aliás,
Na cabeça de quem faz isso, que evita cobrar, o que ele pensa mesmo é que é melhor um pouco do que nada. Mas isso daí não é uma negociação, isso é um autoabandono. Você precisa olhar para dentro com mais carinho. Parece que você está dando mais valor para uma pessoa que é fora da sua família, que fez um acordo com você de pagar o aluguel no dia exato, e aí você dá mais atenção para essa pessoa que descumpre um acordo, do que você olhar para dentro e dar atenção a você e às suas necessidades. E sabe o que é pior? O inquilino ele começa a perceber esses movimentos. Ele percebe que você permite que ele pague atrasado. E aí o que, que ele faz? Normaliza. É normal atrasar um dia ou dois. Aquele profissional da área não vai cobrar multa. Atrasar 3, 4 dias, o proprietário não vai cobrar multa. E se não tem uma ação, ele entende que o atraso é aceitável. E eu vou te falar, se você já me segue, você já ouviu isso da minha boca. Inquilinos testam os limites. Assim como eu vejo meu neto testando os limites, dando seus primeiros passinhos, jogando as coisas para o alto, toda vez que ele faz isso, ele olha nos olhos de algum adulto. Ele olha no meu olho, no da minha esposa, no da minha filha, do meu genro, da minha outra filha. Ele sempre olha. Eu já percebi isso. Ele já está testando os limites. E daí para frente, até a adolescência, vai acontecer muitas vezes. Você acha que seu inquilino não está testando os seus limites? Porque donos permissivos, assim como pais permissivos, pagam caro. Paga muito caro. O custo lá na frente é terrível. Então, se o dono vai silenciar, ele vai se sabotar. Porque a ausência de cobrança acaba virando um padrão. E sabe, com o tempo, cobrar parece até falta de educação, sabe? Ser tão passivo que quando você vai falar alguma coisa lá no 12º aluguel que ele atrasa, que você que está errado. E porque normalizou. O atraso está tão normal nessa relação locatícia que cobrar o inquilino passa a ser crime, passa a ser pecado. Como assim? Isso daí não funciona. E o prejuízo só vai se acumulando, não é um mês, são muitos. Esse é o problema. Quando você não dá limite, isso pode ser muito tempo. E não é só o dinheiro, é o tempo que você gasta, proprietário e proprietária, é a energia, é a sua autoestima como proprietário de imóvel que desaba porque você sente que já não tem mais autoridade sobre esse imóvel. E isso começa a corroer a gente por dentro. A aposentadoria que você poderia construir com seus aluguéis, sabe? Quem não tem receita previsível não tem plano de aposentadoria. Se teu aluguel não entra todo mês, como é que você vai ter isso como a sua aposentadoria? O que você precisa com seus aluguéis é construir uma segurança financeira. E cada vez que você não cobra a multa, isso dissolve, acaba, cai por terra. Aí você, proprietário, tem 2 imóveis, 5, 10, 20 imóveis e começa a não cobrar o aluguel de nenhum dos seus imóveis, você provavelmente vai ter que se manter empregado, porque você não vai ter previsibilidade, você não vai ter como contar com esses aluguéis. No futuro, você vai continuar trabalhando para pagar as contas dos seus imóveis. Agora, quem para e profissionaliza a administração dos seus imóveis, esse pode se aposentar com muita folga, com tranquilidade. E a crença que mais afasta o lucro e é o que eu mais escuto são essas crenças que a gente precisa derrubar. Melhor não cobrar agora. Essa é a pior que eu ouço de proprietários de imóveis.
aliás, até de profissionais da área, colegas, acabam falando isso. Sabe, esse é um pensamento que tem um custo. Ele vale a sua passividade, somando a incerteza se vai receber no fim do mês ou não, ou daqui a 10 dias, ou daqui a 15 dias. O prejuízo não vem só do atraso, mas da falta de uma ação. Isso é complicado demais. Outra crença que eu escuto muito: não quero parecer duro. Olha, existe um equívoco enorme, gigantesco, entre firmeza e agressividade. Tem um abismo entre esses dois pontos. E é um abismo tão grande que você pode parar e refletir. Como pai, mãe, até tio, se você não tiver filhos, para pensar e olhar para o lado. Quando você não impõe os limites, e colocar limites, eu não estou falando aqui em bater, espancar, porque isso não é firmeza, isso é agressão, é diferente. E as pessoas confundem muito. Eu fui num evento, faz o quê? Não nesse fim de semana, no outro. E lá a gente acabou abrindo uma discussão, e dentro dessa discussão eu precisava discutir com uma pessoa, e a pessoa não queria discutir. Ela simplesmente não queria discutir. E aí, quando ela estava eu falando com ela, ela falou: Ah, eu não gosto de discutir. Mas por que você não gosta de discutir? Ah, eu não gosto porque as pessoas acabam se batendo, se machucando. Eu falei: Isso não é discussão, isso é agressão. É bem diferente. A gente não precisa se agredir aqui, a gente precisa discutir, conversar. Você coloca seu ponto de vista, eu ponho o meu. Aí ele falou: Esse é o problema. Aí eu vou pôr o meu ponto de vista, e aí você vai pôr o seu. E aí você vai querer que eu aceite o seu. Aí eu falei: Pera, aí você está confundindo de novo. Porque discussão não é imposição. Eu não vou impor a minha posição para você. Eu vou colocá-la. E aí você vai pôr a sua. E a gente vai discutir. Eu vou respeitar a sua posição, assim como eu espero que você respeite a minha posição. Afinal de contas, nesse momento, nós já começamos uma discussão sobre o que é discussão. Veja como é diferente quando você coloca isso e acerta as palavras. Então, discussão não é imposição e muito menos agressão. Então, quando você fala, ou me ouvir falar, discuta com seu inquilino as regras do seu contrato. Discuta com seu inquilino a forma como você vai receber o aluguel em atraso. Discussão não é nem agressão e muito menos imposição. Bem que na cobrança do aluguel é um pouco de imposição, porque você impõe a lei que existe entre vocês dois. Mas nesse caso, foi uma lei que vocês dois acordaram, vocês dois contrataram. E eu espero que você tenha feito isso, proprietário e proprietário. Tenha colocado as regras do jogo no seu contrato. Porque muitas vezes a pessoa vai lá olhar o contrato, não tem nenhuma ferramenta ali de cobrança, nada. Não tem uma negativação no Serasa, não tem um protesto, não tem nada, não tem nenhuma ferramenta, mas a gente vai falar sobre isso depois. E outra crença é, ele vai pagar depois. Mas e se ele não pagar? Você vai ficar aí na esperança, sem um plano de ação? Isso é o caminho mais curto para começar a inadimplência. Porque o inquilino que atrasa um mês, ele pode atrasar 2, 3. E onde isso vai parar? Em mais um despejo? Isso não vale a pena. Ele vai pagar depois, é péssimo. Aliás, eu não sei qual é o pior dessas frases que eu ouço. Agora, essa talvez seja a pior. Mais vale um inquilino ruim do que nenhum. Esse, quando eu ouvi, eu fiquei bravo, fiquei muito bravo. Fiquei bravo porque a pessoa simplesmente abriu mão. É uma passividade tão gigantesca dentro do coração dela, um autoabandono tão grande, que ela prefere se contentar com pouco ou com quase nada.
É o tipo do proprietário que todo mês vai receber atrasado e não vai se importar com isso. Não faz sentido isso. Proprietários e proprietárias, vocês precisam assumir as rédeas da sua locação. Vocês precisam saber o que está acontecendo com o seu imóvel. Não importa se vocês fazem administração direta com o inquilino ou se vocês usam um auxiliar, um assistente, seja um corretor de imóveis, uma imobiliária, um administrador, não importa. Você, proprietário, precisa ser protagonista dessa locação. Você é quem dá a direção, você dá o direcionamento. Uma imobiliária com 50 imóveis, 100 imóveis, 1000 imóveis, como eu já trabalhei, tem um protocolo. E está tudo bem, eles precisam ter um protocolo. Porque se não tiver um protocolo, não tem como agir com vários imóveis na mesma carteira. Qual vai ser a diferença? A sua direção. É o seu direcionamento como proprietário de passar o perfil ideal do inquilino para o seu imóvel, de dar a diretriz de como proceder quando há um atraso de aluguel. Porque se você der um direcionamento, o administrador ele vai fazer diferente no seu imóvel porque você está pedindo. É você quem está solicitando. É o teu investimento imobiliário que está ali. E se você faz a locação direta com o inquilino, a responsabilidade é ainda maior. Porque se você não fizer isso e ainda entender que mais vale um inquilino ruim do que nenhum, você sempre vai estar no ciclo de despejos. Assim não é uma locação. Tem que ser uma locação duradoura. Tem que ser uma locação que você tenha uma carteira de imóveis que pelo menos cheguem a 5 a 10 anos o inquilino lá. E 5, 10 anos com renegociação de valores. Porque também não dá para ficar com o imóvel nesse valor travado durante esse tempo todo, mas tem técnica para isso, tem método para isso. E agora, a conta que ninguém faz. Um aluguel de R$ 2.000 atrasados por 10 dias, todos os meses, é muito complicado. Se você for começar a fazer nas contas, aqui eu estou vendo que a conta não saiu direito, não está certa essa conta, mas assim, se você começar a fazer, é como perder um mês inteiro de aluguel a cada 4 meses. Essa conta aqui não está certa, não era essa a conta que era para estar aqui. Mas se você começar a fazer a conta dos 10% da multa que fica na mesa e você não recebe, quanto que isso começa a cobrar, a custar em 30 meses de contrato, em 36 meses de contrato? É muito dinheiro que você está deixando na mesa. São R$ 200 por mês. A cada 10 meses, são R$ 2.000 que você deixou na mesa. Olha que absurdo. Você se punindo. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Agora, o que a gente pode falar é que a virada do medo ao método. Acho que isso é muito importante para você, proprietário e proprietário. A gente precisa discutir sobre isso porque isso vai fazer uma grande diferença, sabe? Você precisa cobrar com clareza. E isso é diferente de cobrar com raiva. Por que eu falo isso? Lembra da diferença que eu fiz da discussão entre discussão, imposição e agressão? Pois é, eu tenho certeza que se você contratou com um inquilino que era muito simpático, tinha uma conversa boa, você entregou as chaves na mão dele, não fez uma análise socioeconômica direitinha, financeira, você não analisou exatamente todo o perfil pessoal da pessoa, porque vai muito além de só pegar documentos e olerites, vai muito além, pôr ele na sua frente para conversar com você, para as máscaras caírem. Se você não fez nada disso, confiando, porque ele contou uma história triste e ele tinha urgência de mudar, que lindo que vem com essa conversa de que tem urgência para mudar. Eu já até tiro da frente. Não dá para aceitar um candidato que tem urgência. Tem urgência por quê? Por que deixou por a última hora?
já começa a dar problema. E aí, quando você confia nessa história triste, ele atrasa o primeiro mês, e aí você, não, deixa para lá, depois eu cobro, não quero parecer tão ansioso. Aí ele atrasa 10 dias da primeira vez, atrasa 15 da segunda vez, no terceiro mês ele já nem paga o aluguel, aí no quarto ele também não paga, aí lá no quinto mês que ele não pagou o 3, você estoura de raiva e liga gritando com o inquilino, manda aquele WhatsApp, sabe, aquela mensagem de áudio nervoso, bravo, aí você não agiu com a forma certa. Você reagiu a uma situação. Dono que cobra certo, ele não precisa gritar. Ele não precisa, porque ele sinaliza desde o começo, sabe? Ele sinaliza desde o contrato. No contrato dele está bem claras as regras de cobrança extrajudicial que o proprietário vai fazer ou que o proprietário vai orientar o seu administrador, seu auxiliar a fazer. Porque se ele não fizer, como que você vai cobrar o seu inquilino? E não é uma semana depois, ou aquela, eu já ouvi também essa crença, não coloquei no slide. O inquilino tem 5 dias para pagar sem multa. Eu não sei da onde inventaram isso. Isso daí é uma invenção que colocaram, sabe? Isso não existe. A não ser que você coloque essa regra no contrato. E se você colocou isso no contrato, ai, proprietário, proprietário, que raio de regra é essa? De que tem 5 dias? Tem 5 dias nada, não. É todo dia 15, é todo dia 15. Ah, mas ele precisa de 5 dias para pagar. Então põe todo dia 20. Qual a diferença de colocar todo dia 20 em vez de colocar todo dia 15? Não tem. Ai, Anderson, ele paga no quinto dia útil. Ah, para com essa regra antiga. Isso daí é mais antigo do que quando eu trabalhava como office boy na imobiliária da minha família. Gente, nem meu pai aceitava isso lá há 35 anos atrás. Meu pai não aceitava isso, não. Quinto dia útil. Aliás, foi ele que foi o primeiro e começou a quebrar essa regra e colocar o dia certo. Os amigos dele ficavam olhando o contrato, porque ele ia inventando umas coisas e que é totalmente possível você tirar esse tipo de regra. Quinto dia útil, terceiro dia útil, põe logo dia 5. Aliás, quinto dia útil, coloca logo dia 10, coloca dia 15. Ele vai ter até o dia 15 para pagar. Ele não tem que pagar dia 15. Ele pode pagar qualquer dia do mês. Ele só não pode pagar no dia 16. Entende a diferença? Entende isso? E isso vai no contrato. Porque quanto mais regra você colocar alinhavada, costurada, você está blindando o seu contrato. E a comunicação tem que ser estratégica. Porque a primeira blindagem do seu contrato é combinar todas as regras do jogo antes do jogo começar. E a segunda regra super importante é lembrar dessas regras quando o inquilino quer fazer de gracinha e esquecer que aconteceu essa regra. Então, assim, a primeira você combina, bem combinado, mas muito bem combinado. Anderson, como é que eu faço essa combinação, né? Como é que eu combino isso? Ah, ficou feio isso. Como é que eu combino isso com o inquilino? Na entrevista. Na entrevista. Eu ensino todos os meus alunos a sentar o inquilino na frente dele, seja à distância, videochamada, ou colocar ele fisicamente na sua frente mesmo. E aí você vai na entrevista perguntar se ele está de acordo com algumas regras. Anderson, nunca vi ninguém fazer isso. Então seja você o primeiro a fazer isso. Você está fazendo a sua entrevista? Ótimo. Terminou as perguntas pessoais, passa para as regras. O senhor estaria de acordo de pagar todo dia 15? Sim,
mas aí eu precisaria de uns 5 dias. Então, tudo bem, se eu precisar de 5 dias, tá, então só vai pagar todo dia 20. Ah, não, mas pode ser dia 15. Não, melhor dia 20, porque se eu colocar dia 15, se o senhor não tiver pago no dia 16, o senhor concorda comigo que o senhor está quebrando nosso contrato aqui, referente a vencimento? Então, o senhor há de convir que aí eu vou ter que colocar a penalidade que está aqui, que são 10% de multa, são 2% de multa, depende do que você quer colocar no seu contrato. Eu coloco 10, tá? E aí, quando você coloca a multa, o inquilino já olha para você e aí você já pega no olhar, na entrevista, qual a reação do seu inquilino ao saber que você vai cobrar sim a multa. Você já coloca isso, o candidato ao inquilino já cai a máscara ali, porque se ele tem o hábito de atrasar, ele nem volta. E, ainda bem que ele não volta. Proprietário profissional, ele não fica implorando para fechar contrato. Proprietário profissional passa um filtro para afastar péssimos candidatos a inquilino. É assim que funciona. E aí você tem que ter uma postura firme e não improvisada. Você tem que ter um modelo já de mensagem pronta. Atrasou, você não tem que ficar parando para pensar o que você vai fazer, não é improvisar. Você já tem um modelinho ali, ó, copiar, colar, mandar. E hoje está tão simples mandar isso no WhatsApp. Olha, sei que imprevistos podem acontecer, mas estou passando por aqui para te lembrar que o vencimento do aluguel foi ontem. Gostaria de saber se você vai ter disponibilidade de realizar o pagamento até o fim do expediente. Inclusive, desconsidere essa mensagem caso você já tenha pago. Pronto, uma mensagem simples dessa no dia seguinte. No dia seguinte. Não tem que ficar improvisando mensagem, já escreve a sua mensagem agora. Nunca escreveu? Para escrever a mensagem. Coloca lá a sua mensagem de como você vai fazer essa cobrança. Porque se você não tiver um fluxo claro para quando acontece a inadimplência, você não sabe exatamente um passo a passo do que fazer quando o atraso acontece, aí você vai improvisar. E provavelmente você vai entrar naquela negação que a gente conversou lá no começo. Não acredito que ele atrasou. Não acredito que ele quebrou a minha confiança. Não acredito. E vai dormir com isso. Aí fica um dia, dois. Não, não. Você já costurou esse combinado lá atrás, na entrevista. Você avisou que ia cobrar multa. A regra está na mesa. Se ele atrasou, ele assume a responsabilidade. Cobre com multa. Cobre com multa. Porque senão, se você não comanda, se você não é protagonista, se não é você que está no controle, alguém vai fazer isso no seu lugar. E proprietário, é o seu imóvel que está ali na mesa, é o teu investimento imobiliário que está ali. E se não é você que toma as decisões, em geral, não vou dizer sempre, em geral, as decisões não são as melhores, são apenas as mais convenientes. Então, proprietário, você precisa assumir a tua postura. Quando algum imóvel meu entra em atraso, no dia seguinte, às 8 horas da manhã, eu já bato lá no sistema, olho cada um dos pagamentos que tem que cair naquele dia. Se não caiu, eu solto a cobrança. Mas eu nem penso. Eu já tenho uma mensagem pronta para um dia de atraso, 2 dias de atraso, 3 dias de atraso. Anderson, mas aí você fica cobrando ele? Fico sim. Ele me deu liberdade quando ele assinou o contrato e disse que ia pagar no dia certo. E é assim. Começa com um pequeno gesto. Você mandando uma mensagem firme, uma cobrança não começa com um susto, começa com presença. O simples ato de cobrar já começa a mudar o jogo. E aí você usa o seu contrato como ferramenta, não como ameaça, porque você não precisa ameaçar.
Se você tem um passo a passo do que fazer, você não vai entrar com raiva. Não é raiva, é processo, é cuidado. E aí você mostra que tem prazos, tem processo, é algo que é feito. Então, se vence o aluguel, você sabe o que fazer, você sabe como reagir, você sabe o que fazer a cada dia de atraso, até que você já entra no máximo. E aí, nesse máximo, você já notifica para negociação. Aí já acabou a conversa, é negociação. Quer parcelamento do aluguel? Posso dar o parcelamento. Tem várias formas, proprietário, de você dar esse parcelamento para o inquilino. Pode ser um parcelamento com você mesmo. Você parcela em 3, 4, 5 vezes esse aluguel atrasado. Ou você pode dar um parcelamento com cartão de crédito. Anderson, eu vou dar um parcelamento com cartão de crédito? É melhor receber aí sim um pouco menos, mas receber, do que simplesmente não receber nada. Esse é um grande problema que nós, proprietários profissionais, não enfrentamos. Nós sabemos um processo validado de como agir. Porque quando você valida o processo e sabe que isso funciona daquele jeito, não, desse jeito que eu fiz, dá muito bem. Então tá bom, pronto. Você troca a culpa por clareza. Você não vai se sentir culpado por cobrar. É clareza. E é clareza que mantém a sua aposentadoria viva. Pensa na sua aposentadoria. Então, um exemplo: venceu no dia 5. O inquilino não pagou, dia 6 você manda um lembrete cordial, igual esse que eu falei. Quando chega no dia 8, você já manda um aviso de atraso com uma proposta de solução, de parcelamento. Chegou no dia 10, aliás, no dia 8, não veio resposta do parcelamento, eu já mando para negativação, SPC Serasa. Tá lá no meu contrato, ele autorizando. Chegou no dia 10, ele não fez nada, protesto. Ele vai receber uma cartinha do cartório com protesto do aluguel. Anderson, mas você é severo. Não, não sou severo, não. Na segunda vez que ele fizer isso, que ele atrasar um dia e eu mandar um lembrete cordial, ele paga. Anderson, isso acontece com você? Sim. Em todos os imóveis? Sim. Ah, Anderson, mas nunca nenhum atrasa? Atrasa. Não vou falar que não atrasa, é claro que atrasa. Um ou outro, sim. Não todos. Porque todos sabem o que eu faço quando eu atraso o aluguel. E quando você usa o contrato como ferramenta e não como ameaça, você tem um grande escudo da sua aposentadoria. E aí a pergunta que muda tudo, e isso aqui a gente precisa parar para sentir, para pensar, porque o que custa mais caro para você? Cobrar e correr o risco de perder o inquilino ou não cobrar e perder a sua aposentadoria? Porque é essa pergunta que você tem que fazer para si mesmo todas as vezes que você pensar em não cobrar a multa, cobrar o aluguel atrasado, porque você para de olhar para si mesmo para pensar no outro, quando o outro só está pensando em si mesmo. Não foi você que fez ele ficar em atraso. Foi ele, proprietário, foi o inquilino que está usando o imóvel, que está ali na posse direta do imóvel. Foi ele quem decidiu não pagar. Por que você precisa puxar a responsabilidade, a culpa sobre os seus ombros? Não faz o menor sentido. Então, perder o inquilino pode acontecer? Pode acontecer sim. Inquilino que atrasa aluguel, é melhor que vá embora. Para que ficar com esse tipo de inquilino? Por que ficar com esse inquilino? Sabe? Então eu digo, a decisão é sua. Continuar fingindo que não tem problema, tudo bem. Parece confortável no começo.
mas é desconfortável no fim. Porque se você não cobra inquilino no começo, com medo dele sair, pois no fim da história ele vai sair do mesmo jeito, só que você gastou tempo, você gastou energia, você passou noites em claro, ele não. Talvez ele sim, porque se a gente for empático, ele não está passando por uma situação boa. Mas muitas vezes foi ele que deu um passo além da perna, alugando um imóvel que ele não conseguiria pagar. E aí entra a sua responsabilidade, porque você não pegou isso na entrevista, não pegou isso na documentação, não pegou isso na análise socioeconômica financeira dele. Aí, proprietário, começa uma outra pergunta, porque inquilino que dá um passo maior que a perna é o proprietário que autorizou. Então, vamos parar de continuar fingindo que não tem problema. Problema tem. Agora, quem precisa virar dono de verdade? Porque tem muito inquilino que parece que ele que é o dono e diz quando ele vai pagar o aluguel. Então, proprietário, assuma a sua cadeira de comando. Seja o gestor da sua renda. Se torne o administrador do seu imóvel. E isso você não precisa passar por cima do seu auxiliar, caso você tenha um. Não é necessário. Mas é necessário você estar em cima do seu auxiliar, perguntando quais foram as ações que ele tomou nos últimos 5 dias de atraso. Tá, tudo bem, mas o que você fez? Mandou mensagem? Qual mensagem? Ele respondeu? Mandou e-mail? Cobrou? Ligou? O que você fez? Você não fez? Está com muita atividade? Acontece. Tá tudo bem. Eu vou fazer a cobrança. Não tem problema nenhum, eu cobro. Não tem problema nenhum de cobrar. Proprietário, assuma o protagonismo, a locação é sua. Peça gentilmente, claro, para o seu administrador. Não vai passar por cima dele. Você contratou ele. Converse. Se você tiver um relacionamento adequado, bom, e o administrador entender que ele é seu auxiliar, ele vai te permitir fazer a cobrança, até porque ele tem mais 100 imóveis, 1.000 imóveis para poder cuidar. Se o proprietário está querendo assumir, tá bom, vai lá, faz o seu papel, não tem problema nenhum. Faça o seu papel de investidor imobiliário. Porque enquanto o seu administrador pode perder ali o quê? R$ 300, você está perdendo o quê? 2.700. Entende? É óbvio que você precisa assumir esse protagonismo, virar dono de verdade. Não vai ser problema nenhum para o seu administrador, eu tenho certeza disso. Desde que você converse. Não vai me ligar direto para o inquilino sem avisar o proprietário, porque aí são dois cobrando. Se ele já estiver cobrando, tá ótimo. Ele já te deu o feedback, eu estou cobrando, mandei essa mensagem, cobrei ele, liguei ele no dia tal, se ele não pagar até dia tal, vou colocar ele no Serasa. Se ele não pagar até o dia tal, pronto, você viu que o seu auxiliar tem um plano de ação. Agora, você não pode ficar sentado na cadeira, deitado em berço esplêndido, esperando que tudo se resolva como se não fosse problema seu. Você tem que estar ali lado a lado com seu auxiliar. Agora, se você for locador direto com o inquilino, aí você precisa realmente assumir a gestão, assim, as rédeas dessa gestão e aprender a cobrar com método.